Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui com a Oi, minha filha, Paola, ela vai se apresentar para vocês. meu nome é Paola Beninca, eu sou filha do e eu tenho 8 anos. Então tá bom. Essa é a minha mais nova ajudante aqui do nosso podcast. Então, um dos nossos motivos de ter o podcast, além das entrevistas, é também fazer comentários sobre coisas gerais. Então, eu gostaria de fazer um comentário sobre uma coisa que a Paola vai mostrar para vocês. Mostra a capa, mais de perto, lá perto da câmera, por favor. Não sei se o pessoal tá vendo ali, tá. Então vamos lá, o nome é uma obra de uma nossa conterrânea aqui. Quero parabenizar a Bruna e Manoel Treto Vieira, né? Conheço desde cedo, filhas dos nossos amigos. Então, assim, o nome é Irineópolis, a vila que se tornou cidade. Eu vou deixar mais próximo para vocês darem uma analisada aqui na capa. Olha lá. Isto. Então tá. É, Olha, eu confesso que ainda não li todo o livro por causa da questão da falta de tempo, mas a gente já deu uma folhada. E uma coisa que me chama a atenção é a tranquilidade da leitura. É um livro de fácil acesso, é um livro com uma leitura gostosa. Para quem é da nossa terra aqui ou da região, nós temos bastante referências históricas mesmo das condições. Gostei da divisão dos capítulos, gostei da parte da forma da formação dos parágrafos e tal. Como eu disse, é uma leitura bem gostosa. Não tem termos técnicos tão trabalhosos para. Não precisa de um dicionário próximo, né, como um livro de literatura dos grandes da literatura, mas a gente percebe que nós temos uma escritora aqui com muito potencial em Irinópolis. Né? A Paola, hoje não, mas ela pode dar uma aula. Gostaria que ela falasse o que ela aprendeu do casarão, não pelo livro, tá? No casarão do MIT, o município foi visitar com eles, eles participam de algumas coisas que também são mencionadas no livro. Pode falar o que você fez, falar sobre o hino, falar sobre o casarão que você visitou. A gente descobriu que começaram a construção do casarão em 1926 e que só terminaram em 1928. Foram 2 anos de construção. São 18 cômodos, mais de 30 janelas e quase 30 portas. Quem que falou para você como que funcionava? Tinha alguém lá para orientar essa visita de vocês? O Roberto Domi. E ele falou como que funciona a visitação lá? Como que faz para ir visitar lá? Tem que falar com ele, agendar alguma Ele coisa? falou que só precisa agendar. Com ele. É. Então tá bom. Então, assim, é um dos pontos turísticos de Irinópolis e é retratado no livro. Eu não separei as páginas e tal, mas eu quero fazer algumas. Eu vou folheando o livro aqui e vou mostrar algumas situações. Então, nós temos na última, na última página do livro, a página 153, com 154, então nas últimas duas, nós temos o hino de Irinópolis, que é para todos os efeitos, é um hino novo. E a Paola também tem uma situação que pode saber, porque vocês andaram fazendo um vídeo institucional para o município. E gostou? Gostei. É. Conte como que foi o dia da gravação do hino, para que foi usado. Eu adorei participar, né, do coral. Daí a gente gravou o hino, a gente tava no uso múltiplo com toda a galera lá. Daí o João tava o prefeito e mais umas outras pessoas. Daí a gente primeiro foi na praça da igreja matriz. Gravamos um pouco. Daí a gente foi na Casa Amarela e no portal. Que legal. E foi usado no que nesse ano? Na festa do trator? Passaram no telão a gente na festa do trator. Só que não foram muitas pessoas que conseguiram gravar tudo. Tá. Então, assim, eu vou fazer primeiro aqui. É, um, é um trabalho histórico, né, de resgate histórico. E a Bruna procurou entrevistar muitos moradores, ex-moradores daqui, né, mas que tinham muita história para contar. Infelizmente, alguns acabaram.
falecendo no tempo da pesquisa para o livro, né? Infelizmente, mas eu vou destacar alguns aqui. Tem o historiador Fernando Tokarski, uma sumidade na questão da Guerra do Contestado, é um baita de um fotógrafo, meu amigo também. Conheço ele também do trabalho que eu exerço em Canoinhas, ele era servidor público do município de Canoinhas. Acho que todos, unânime assim, o respeito que ele tem nessa questão da história do contestado. Né? E ele foi um dos entrevistados, além de ter o livro indicado como fonte da pesquisa para o livro Irinópolis, a vila que se tornou cidade. Então nós temos também o Jango Alberto Carneiro, que trata muito da questão de como iniciou a vila aqui, né, de Valões. Temos aqui também a dona Marisa Terezinha Pereira Cabral e o Gilson Cabral, né? Temos o Francisco Assis Chafachek e a Terezinha Chafachek. Temos a dona Leia, no caso, o Assir Marques, meu tio, José Kozowski e a dona Maria Kozowski, o Roberto Domit, que guia o pessoal na questão da Casa Amarela, né? A nossa Casa Amarela, né? Temos que eu tenho uma admiração imensa pelo senhor Roberto Batschauer, ex-prefeito de Irinópolis, um administrador que, quando eu trabalhei no cartório eleitoral, todos os presidentes dos partidos à época que eu trabalhei lá tinham uma imensa admiração por ele. A dona Janda Chapieski, né? Tem a Júlia Moreira Coelho, que é nossa, a gente adora ela, né? Eu particularmente brincava muito lá na casa deles, o Fermiano, todo o pessoal lá. A dona Carlota Marques Nascimento, também o ex-prefeito Vanderlei Leza, a ex-prefeita e atual vice, a Circe Nepos Fire, o ex-prefeito Juliano Pereira e também a senhora Márcia Chami, que ela é a residente da Secos e Molhados, Tufi, eu não me lembro exatamente o nome, mas quando eu era criança eu ia comprar chumbada, linha de pesca com o falecido senhor Tufi. Então, inclusive, a imagem que eu vou mostrar agora é da casa, né? Do Casarão Chame. Que aqui era o que eu me lembro quando criança do Tufi. Claro, né? A gente tem é um livro que ele aborda vários assuntos de maneira não superficial, mas como é um livro que tenta contar a história de toda a comunidade, tem histórias que parecem eu queria saber mais, e não era talvez o interesse do livro falar tanto sobre um assunto e talvez menos sobre outros. Então ela foi muito bem bolada a questão do tamanho dos parágrafos, que são simétricos, né? Eu gosto de que sejam parecidos de tamanho ali, são os lados, gosto das artes simétricas, então o livro, para mim, nesse ponto, foi muito interessante. Outra situação que também me chama atenção assim é o acervo de fotos, que em sua grande maioria dessas fotos aqui tem a autora como quem captou as imagens, né? Além de outros, obviamente que as coisas antigas foram trazidas por outros, mas a grande maioria aqui são fotos da própria autora do livro, né? Tem as questões da de Bruna. Oi? Não, a Bruna, a maioria das fotos foi ela que tirou. né? Tem algumas coisas que a história é um pouco antes da minha chegada a este plano, né? Muitas partes são assim, mas é um livro que chama muita atenção, assim, e aconselho o pessoal de Irinópolis, primeiro, dar valor à autora, e segundo, ler o livro. Ler o livro, olha, eu além de agora querer continuar a ler, talvez hoje de noite eu consiga ler o resto do livro, eu gostaria de que a população de Irinópolis conheça a própria história. Ela fala um pouquinho de cada comunidade e talvez esse estopim, né, essa espoleta possa trazer uma explosão de novas informações para quem sabe um segundo volume ou
uma nova edição atualizada, aumentada, algo nesse sentido da autora, né? Mas eu gostei muito da obra. Até agradeço, olha, eu ganhei dela um autógrafo, né? Tem aqui o autógrafo da Bruna. E com certeza, para quem quiser conhecer a história de Irinópolis, talvez seja um dos melhores livros que existe, né? Gostei muito, assim, tá? Eu vou falar um pouco de uma história que até hoje eu mandei um recado para a autora, eu gostaria que ela também viesse falar hoje, né? Porque eu fiquei tão encantado com o livro que eu falei para minha filha, vamos lá fazer um trabalho em relação a esse livro, né? Então, deixa eu apresentar quem é a Bruna. Talvez vocês não saibam quem é a Bruna, né? Mas a Bruna é esta moça aqui, Essa dela é um pouco antiga. né? Tá. Mas não é muito, não. E tem histórias de... Olha, eu vou pegar aqui, ó, só para trazer um pouquinho dessa situação para vocês. Não tá fácil pegar aqui, ó. Então, eu vou ler o sumário, que vocês vão ter uma noção do que se trata cada artigo, cada capítulo, né? Então, assim, o início de tudo, a história da família Valões, as lembranças contestadas, um bom título para a famigerada Guerra do Contestado. Poço Preto, né? De sede, era um local pujante aqui antes da cidade de Irinópolis. E aqui fala, Poço Preto de sede a mais uma localidade, infelizmente demonstrando o declínio do ainda distrito de Poço Preto. Uma vila nova que se formava nos arredores do rio Timbó, Valões, um início de marasmo, linhas férreas, histórias de um ex-ferroviário, primeiros comércios, primeiros serviços, o vendaval do quilômetro 16, Joaquim Dumite, o famoso coronel. Finalmente a vila se transformava em cidade. O começo da regência municipal, lembranças que a água deixou, isso aqui tratando principalmente da enchente de 83, a maior riqueza iriniopolitana, o interior. Né? Nós que moramos aqui na cidade, dependemos da força do interior para viver. Todo o comércio local, a grande parte dos serviços daqui depende da agricultura. E 2024, 62 anos depois, tudo mudou. Né? Nós comemoramos, no último dia 22 de julho, os 62 anos do município de Irinópolis. Então, olha, eu tenho só elogios ao trabalho, tá? Como eu falei, é uma leitura boa, tranquila, com bastante imagens para fazer as lembranças aos que viveram a época, certamente terão boas lembranças do que se passou, né? E eu vou fazer, seguindo esse carreiro do livro, né? Ano que vem, eu participo do Iguaçu. Não faço parte da diretoria ainda, só ajudo lá. Né? O Cláudio é o presidente atualmente, inclusive eu quero trazer ele para dar uma entrevista, mas não é fácil. E nós estamos buscando a história do Iguaçu. E eu adoraria que, quem sabe, numa próxima edição do livro, então fica um convite para a Bruna, né? Um convite e também um desafio para que coloquemos a história do Iguaçu, ou façamos até um próprio volume, documentário, algo em relação à história do Iguaçu. Né? Porque tem muita coisa. O Iguaçu tem 50 anos de existência formal. Né? Mas, né, ele é de 1975, dezembro de 1975. Mas eu estava verificando alguns troféus, algumas coisas lá, e tem troféus que são mais antigos que essa data. E eu não sei a história. Então nós queremos fazer um local contando a história dos troféus, daquela competição, quem tiver lembrança e tal. De um pouco da história do Iguaçu como jogador eu tenho, também fui ex-presidente do Iguaçu. Vou em busca dos outros, um está mais fácil, que é o meu pai, que foi ex-presidente também do Iguaçu,
para buscar a história, né? Nós temos alguns, infelizmente, falecidos da época, mas nós temos também pessoas com amor imenso ao Iguaçu que viveram muito o Iguaçu, né? O Iguaçu de Irinópolis. Então, um exemplo, né? O Gelson já entrevistou, eu acompanhei a entrevista, o senhor Osíris. Mas temos mais, né? Temos mais, tá? Então, queria fazer inicialmente uma breve análise do livro. Não li todo, então provavelmente hoje de noite eu termino, né? E depois que você ler, você vai me emprestar, né? Com toda certeza, né? Incentivo bastante a leitura. Inclusive, incentive a leitura dos seus filhos aí. Então, por enquanto seria isso, pessoal. É só um breve relato, mas a alegria que foi hoje do início da leitura, né? Foi muito gratificante saber que temos tão bons valores aqui em Irinópolis. De- Ela é advogada, torço para ela também na mesma área que eu, admiro ela e principalmente pelo trabalho como escritora. Continue, tá bom? Um grande beijo, Bruna, Gil, família, parabéns para todos, todos que incentivaram, que estão inclusive nos agradecimentos, né? E continue, ou continuemos buscar a história de Irinópolis para fazer um grande livro, né? Documentários e tal. Obrigado.